Fernanda Manhota, a gente estava conversando, portanto, sobre esse cenário eleitoral nos Estados Unidos. Eu queria retomar aqui com ela exatamente esse debate sobre esse cenário, né? Essa pesquisa que aponta um cenário muito apertado, apesar de mostrar a Kamala Harris à frente de Donald Trump, essa margem muito estreita, né, Manhota? Boa tarde. Boa tarde, sem dúvida. Olha, se tem uma palavra que está orientando a eleição americana há 15 dias do dia da votação, é a incerteza, né? A dúvida que paira e que pode levar, de fato, qualquer um dos dois candidatos à vitória. Nesse momento, tanto em termos nacionais quanto nos estados pêndulo, o que a gente tem, viu, Vitor, é basicamente um empate técnico e no final do dia a possibilidade matemática e estatística de que qualquer um deles pode se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos. A Mari estava falando agora há pouco sobre os temas, né, que mais mobilizam o eleitorado, estava falando também sobre como o país está polarizado, e eu acho interessante, até para completar essa pesquisa Reuters Ipsos que a gente trouxe, citar aqui mais alguns dados que são recentes, foram publicados nos últimos dias. Eu vou comentar com vocês dados de duas instituições que são, assim, super prestigiosas lá nos Estados Unidos e que todo mundo que acompanha a política americana tem como bibliografia básica, né? Primeiro, falar um pouco sobre uma pesquisa divulgada pelo Pew Research Center e logo depois comentar um pouco sobre uma pesquisa que foi feita pela Gallup, né? E elas complementam muito esse diálogo que a gente tinha um pouquinho antes, agora com a Débora voltando a se juntar a nós. A sensação que a gente tem é que justamente a polarização tenderá a alimentar nesse eleitorado um comparecimento maior. Eu falava até disso mais cedo. O comparecimento historicamente nos Estados Unidos costuma ser bastante baixo, nunca passa de 40 e poucos por cento quando é considerado emblemático, mas esse ano a tendência é que as bases estejam mais presentes, até porque a campanha ganhou um tom, dada a polarização, de disputa existencial. Então, como cada um dos lados não quer de jeito nenhum que o outro lado se eleja, a tendência é que haja essa mobilização e esse comparecimento mais expressivo. E essa questão existencial, ela aparece, e aí eu vou citar a primeira pesquisa, que é a do Pew Research, quando a gente mapeia, né, os temas prioritários para cada grupo de eleitores. Só para vocês terem uma ideia, olha que curioso, né? Eles são diametralmente opostos, né? Quando a gente pega os mesmos temas e olha para o peso que o eleitor de Trump dá e o peso que o eleitor de Harris dá, a gente encontra aqui quase que uma multiplicação por -1. Para vocês terem ideia, o que o pessoal do Trump considera top importante, é por isso que eles se mobilizam. Em primeiro lugar, economia. Depois, imigração, depois, crimes violentos, que em geral vem muito associado com a ideia de imigração, inclusive no discurso do Trump. Na sequência, política externa. E esses são, portanto, os 4 mais importantes assuntos. Então, para o eleitor do Trump, o que está levando esse cara para a urna? Está levando esse cara para a urna economia, imigração, crimes violentos e política externa. Do lado da Harris, veja só, os assuntos que mais mobilizam esse pessoal são, em primeiro lugar, healthcare, né? Então, sistema de saúde. Em segundo lugar, indicações para a Suprema Corte. Em terceiro lugar, aborto. Em quarto lugar, mudança climática. Quer dizer, os temas sequer se repetem, não são os mesmos temas, né? E mesmo na economia, onde costuma haver convergência, o gap é menor realmente entre as duas candidaturas, mas ainda assim há uma margem muito significativa de diferença. O eleitor do Trump, ele tende a dizer que de 0 a 100, o tema da economia importa na pontuação 93, então quase, né, assim, uma preocupação visceral dos trumpistas. No caso dos apoiadores da Harris, esse índice, né, dada a metodologia aqui que eles aplicam, está em 68, então vejam, tem de uma diferença significativa, né, tá ali no meio do eixo do gráfico. Estou dizendo isso só para reforçar a ideia de que cada campanha, não à toa, mira numa agenda temática muito específica, porque ela identifica do outro lado do balcão
um eleitor que tem prioridades temáticas hierárquicas muito diferentes. A gente não está falando que os dois eleitores gostam mais ou menos de um tema ou de outro, têm uma preferência mais acentuada ou menos acentuada em relação às mesmas questões. A gente está dizendo que são agendas muito diferentes. Eles não listam os mesmos temas como temas que lhes importam, como temas que os mobilizam. E aí, até a própria questão da economia, que geralmente é tratada como a força motriz do eleitor em geral, ela começa a entrar numa grande área pantanosa da análise, né? Por isso que a própria pesquisa, ela fica sempre ali nessa linha tênue. Aí eu entro no segundo dado aqui. A Gallup, por exemplo, fez um levantamento que foi divulgado recentemente, que diz o seguinte, que a maioria dos americanos, eles nesse momento, né, das suas vidas, se sentem piores do que 4 anos atrás. Em geral, esse tipo de informação tende a ser explorado, né, quando a gente faz análise política, como um demérito, né, do presidente em exercício, porque no final das contas, o candidato da oposição vai sempre acusar quem está na situação por ter promovido essa piora, né, a percepção de piora de qualidade de vida. O que nesse caso é justamente o que o Trump está fazendo em relação a Harris, né, batendo na tecla de que Harris é Biden, de que Biden faz você se sentir 4 anos mais infeliz do que no passado e por aí vai. Esses dados são importantes, são 52% dos americanos dizendo que eles estão vivendo hoje pior do que há 4 anos. Só que veja, mesmo que a economia traga essa informação e que ainda assim isso seja um elemento que pode favorecer o Trump, voltando para os dados que eu tinha acabado de dizer antes, a gente está diante de uma pauta em que a economia, os fatores objetivos, materiais, concretos, tangíveis, etc., eles são relevantes e ninguém vai dizer o contrário, mas olhando para aquela agenda que a gente acabou de comparar, eles são só um pedaço da equação. Hoje não se aplica mais nos Estados Unidos a regra que se aplicou lá no início dos anos 90, né, quando as pessoas estavam naquela onda do "It's the economy stupid", né, a economia é estúpido, é só isso que importa. Isso importa bastante, mas importa mais para um grupo do que para outro. E isso também ignora o fato de que, para além da economia, a eleição americana, polarizada como ela está nesse momento, é sobre pertencimento, é sobre identidade. E isso faz toda a diferença. Quem está olhando a eleição e não está entendendo por que esses números estão tão embaralhados, como que há 2 semanas a gente não consegue saber quem vai ser eleito, é porque não compreendeu, não capturou essa complexidade da sociedade americana. A sociedade americana é uma sociedade que vota sim com o bolso, como toda sociedade no mundo, mas é uma sociedade que enfrenta transformações profundas nas últimas décadas, né, desse país. Se a gente olha desde os anos 70 até agora, a gente tem década atrás de década dos Estados Unidos deteriorando a qualidade de vida. A gente vai percebendo aí o aumento dos índices de desigualdade. Se a gente compara, por exemplo, o IDH, Índice de Felicidade da ONU, se a gente olha para o índice Gini, que mede justamente essa questão da desigualdade no contexto de desenvolvimento, os Estados Unidos são decrescentes a cada década. Então, não se trata apenas de uma fotografia de 2024, de dizer, olha, tem 2 candidatos que pensam diferente e você vai lá votar em quem mais te agrada. Tem a ver com o fato de que nós estamos diante de um mundo em transformação, como a Mari bem disse, e que os Estados Unidos são uma potência em progressivo declínio, que está sendo afetado pelas assimetrias da globalização, que está enfrentando desindustrialização, que tem um embate permanente entre os grandes centros e a América profunda, né, o seu interior, e isso tudo vai ficando exposto nessas eleições. Então, acho que é muito interessante, para além do número frio de dizer, tá todo mundo empatado, ninguém sabe qual vai ser o futuro do país, é pensar por que tá tão empatado assim, por que plataformas tão opostas têm capturado mentes e corações, né? Acho que esses dados e essas informações nos ajudam a pensar agora nessas próximas 2 semanas, viu, Vitor e Débora?